Muito boa noite, começando mais uma edição do CJC News. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um convidado que vai esclarecer muitas coisas pra gente. Afinal de contas, somos consumidores. Mesmo aquele que não vive comprando de tudo que vê pela frente, mas até o mínimo, a gente acaba consumindo algo. Roupas, alimentação, serviços de saúde, enfim. Independente da área, a gente sempre está consumindo alguma coisa. E quando nós, consumidores, temos os nossos direitos lesados, a gente até acha que tem que ser feito daquela forma que foi contratada, mas tal empresa não atende. A gente reclama, vai em órgãos para lutar pelos próprios direitos, mas nem sempre a luta é fácil. Por isso, eu estou aqui com o advogado especialista em direito do consumidor, Wilson Moraes. Tudo bem? Tudo bem, Anderson. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, meu amigo. É um prazer ter o senhor aqui. Prazer todo meu. A gente vai conversar bastante e tentar tirar um pouco de dúvidas, né? Porque às vezes as pessoas não ficam naquela. Vai dar certo se eu levar para a justiça ou não? Ou temos aquelas outras também que falam assim, ó, qualquer coisa a gente bota na justiça. Perfeito. E não é bem assim, Dessa né? maneira, é verdade. A gente tem que entender. Vamos lá, só para a gente poder startar a nossa conversa, antes de eu chamar uma reportagem sobre compras online físicas, né? Quando a gente compra pela internet, também existem os nossos direitos e a gente precisa saber quais são. Eu queria entender só uma coisa, que o senhor me falasse. Qual é a grande procura das pessoas no seu escritório em relação ao direito do consumidor? Geralmente, Anderson, a grande procura é interrupção de serviços essenciais para essas pessoas, como água, luz. Geralmente é essa a grande procura das pessoas no meu escritório. E quando acontece uma situação dessa, às vezes a paralisação da prestação de serviço de energia elétrica, por exemplo, é uma rua inteira. Né? Então, é uma manifestação de alguns que vão lá para poder lutar, né? Perdem, e quando o senhor fala desses serviços essenciais, é porque não tem como a pessoa viver sem, não? Porque atualmente não tem como você viver sem energia. Água, por exemplo, são várias as reportagens que a gente acaba tomando conhecimento, visualizando de uma rua inteira, você colocou muito bem, sem água. Olha isso. Agora, como é que você fica, por um exemplo, como é que você fica, por exemplo, 7 dias sem água? Quando a gente fala de uma pessoa, aí eu não vou colocar ser homem ou mulher, tá? Mas uma pessoa adulta que mora sozinha, que trabalha, que tem oportunidade ou faz ou academia ou participa de algum clube, que pode ir lá tomar um banho, come fora, beleza, pode de repente passar até os 7 dias comprando água no mercado e colocando... Agora, quando tem uma criança e quando tem uma família, quando tem um idoso, uma pessoa que não tem essa mobilidade, até essa que mora sozinha já dá para requerer os direitos. Sim, porque a questão não é simplesmente se ela mora sozinha ou acompanhada. O que nós estamos falando, justamente você colocou no início, ela é uma consumidora. Então, se ela contratou aquele serviço, se ela paga pelo aquele serviço, ela tem que ter aquele serviço, independente se ela mora sozinha ou acompanhada. É lógico, é óbvio, tendo criança, idoso, deficiente dentro de casa, o peso é muito maior, o prejuízo é muito maior para essa pessoa. Sem dúvida. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada então nos direitos do consumidor em compras online e físicas. Será que são iguais? Ou o online ainda é um campo muito escuro que a gente não consegue visualizar o que é direito? Comprei online, comprou porque quis, viu, o tamanho chegou, não era aquele que estava lá no site e aí ficou por isso mesmo? Será que a gente tem esse direito? Vamos acompanhar. O direito do consumidor tem variações que dependem se a compra é feita em lojas físicas e virtuais. No caso das online, o grande problema são as entregas, seja por atraso, produto trocado ou endereço errado. Já no atendimento presencial, a espera na fila e o mau atendimento são as principais reclamações. Em relação à entrega, a lei não estipula um prazo, mas o Código de Defesa do Consumidor determina que a loja informe o tempo máximo de envio da mercadoria ao cliente. Caso o produto não
não chegue no período estimado, o comprador pode reclamar com o estabelecimento. Em datas onde o fluxo de compra é maior, como no Dia das Mães, Natal e Dia dos Namorados, é recomendado que a aquisição seja feita com antecedência para garantir a entrega da compra a tempo. Já em casos de desistência da compra, o cliente tem o direito de arrependimento no período de 7 dias corridos a partir do recebimento da mercadoria, sem precisar de justificativa. Após a devolução, o valor pago deve ser devolvido. Em relação à troca, cada empresa faz a sua própria condição, porque não existe obrigação legal. Entretanto, assim como acontece nas entregas, as informações precisam ser claras e estar disponível para o consumidor antes que o produto seja comprado. Caso a loja se recuse a cumprir o combinado, a recomendação é acionar o PROCON ou o judiciário. Também é comum, nos períodos de aquecimento do comércio ou aumento da quantidade de consumidores que caem em golpes nas redes sociais, atraídos por preços e facilidades de pagamento. A dica é ficar atento e conferir se o site é verdadeiro, além de desconfiar de preços abaixo dos praticados no mercado. Os compradores podem realizar denúncias pela Central de Atendimento ao Consumidor, discando o número 151 ou o site consumidor.gov.br. Tá aí, essa reportagem trouxe várias questões aqui para a gente poder conversar, né? Vamos falar primeiro sobre essa compra física nas lojas. É real? Pode ter alguma questão processual por mau atendimento? Sim, com certeza sim, porque quando você se dirige a determinada loja, até porque quando você vai àquela loja, você espera um atendimento de qualidade. Muitas das vezes, essas lojas, elas fazem essa propaganda. Então você, pelo menos eu também sou consumidor, eu creio que você é um consumidor. Você não olha uma loja e, pum, vou comprar. Não. Você passa primeiro, você olha, você verifica, fala, poxa, vou entrar. Ou uma propaganda, você entra. Então você aguarda um atendimento de qualidade. Se quando você entra, esse atendimento não corresponde às suas expectativas e também não obedece o que diz o Código de Defesa do Consumidor, com certeza nasce para você um direito. Nesse caso, o consumidor costuma chamar o gerente, conversar com alguém e às vezes também não faz nada, né? Até que ponto um consumidor ele pode questionar e exigir direitos, né? Entrar numa luta judicial por um mau atendimento? Qual é o limite? Porque a pessoa pode também estar de mau humor no dia e não está bem, né? E aí fala assim, olha, estava de cabeça quente e acabei atendendo mal. Você diz o atendente falar que atendeu mal. Então, aí, quando acontece do atendente da loja fazer esse tipo de coisa, isso aí já não pode transpassar para o consumidor. Isso aí é a loja. É lógico que a gente sabe que a gente não pode trazer os nossos problemas para o trabalho, mas nem sempre é assim. Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Mas a loja, sim. A loja tem que ter os seus profissionais gabaritados, psicólogo, enfim, para aquela pessoa que trabalha lá, para aquele funcionário, quando ele for fazer o atendimento, ele está disposto, ele está alegre, ele está feliz. Quanto ao consumidor fazer a sua reclamação, é lógico que a gente tem uma determinada margem. Eu não posso chegar numa loja, por exemplo, para fazer uma compra, 10, 15 minutos, chamar o gerente. Não. Você, né, tem que ter essa sensibilidade, podemos assim dizer. 20, 30 minutos, 40, você já começa a acender o alerta. Porque você fala, 40 minutos numa fila é muito, 30 minutos numa fila é muito tempo. Aí sim, é sempre aconselhável você chamar o gerente, o responsável ali pelaquele ambiente, conversar educadamente, é lógico, não fazendo nenhum tipo de situação grosseira com ele, explicar, olha só, porque o próprio gerente, ele tem ali o condão, ele tem o poder de resolver esse problema. Porque às vezes, muitas lojas, ela tem aquela escala de fluxo de caixa. Porque tem movimentação de manhã, não tem meio-dia. À tarde tem muito movimento. Então, esse horário que não tem movimento, ele tira 2 ou 3 caixas, deixa 1 ou deixa 2. Sim. Então, quando você faz essa reclamação, ele tem, olha só, chama fulano, chama Bertano. E aí ele consegue compor e resolver toda essa situação. Qual é a média aceitável para não chegar ao seu escritório para abrir uma ação contra uma loja dessa, de tempo de espera? 15 minutos? O que está escrito no código? Não tem um tempo muito específico.
para esse tipo de coisa. Mas, em média, 15 a 20 minutos é um tempo razoável. Ok. Então, Então, você aguardar lá e o seu atendimento. passou disso, você já pode chamar o gerente. Mas nada de chegar para o gerente gritando, né? Não, sempre com educação, porque às vezes você resolve, o gerente resolve. Até um caso, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, de uma idosa, uma gestante. Ficar na fila esse tempo todo, pô, gerente, por favor, esse tempo. Ele pega ela, conduz ela com todo carinho, lá na primeira ela vai ser atendida, enfim, sempre com educação. Bem mais rápido. Bem mais rápido. Agora, vamos partir para a compra online. Recentemente teve todo esse burburinho, né, da taxa que seria cobrada para compras até $50, né? E muita gente ficou, se rolar isso mesmo, eu não vou mais comprar de fora. Mas as compras online têm crescido significativamente. E aí, na reportagem, vem falando sobre a questão de prazo de entrega. É comum algumas grandes empresas não serem as responsáveis pela entrega dos produtos. Nisso, eles terceirizam, né, as distribuidoras. Quando eu compro algo na empresa A, e aí quem me entrega é a empresa B, e o produto chegou com problemas, quebrado, eu comprei um perfume e chegou quebrado. Eu vou na empresa A ou vou na empresa B? Primeira coisa que você vai fazer é a reclamação de onde você comprou. Você comprou na A, quem entregou é a B. Então, a sua reclamação via telefone ou e-mail é aonde você comprou, que vai ser na empresa A. Porque ela, na verdade... Ela que é responsável pela venda. É, exato. Assim. E contratou a empresa B para fazer esse tipo de entrega. Se essa reclamação não surtiu efeito, ou seja, o seu problema não foi resolvido, e você tiver que ir até o judiciário, você, quando se dirigir ao judiciário, você não pode ingressar de forma alguma com uma ação judicial somente contra a empresa B, por exemplo. Você tem que botar a empresa B e a empresa A no polo passivo, porque, na verdade, as responsabilidades são solidárias. Quando o senhor fala polo passivo, é que as duas vão ser convidadas a explicar o que aconteceu. Exatamente. A responsabilidade é solidária, tanto da A quanto da B. Quando eu digo que é solidária, é porque as duas são responsáveis pelo aquele evento danoso com o consumidor. Então, vamos lá. Entrou empresa A e empresa B no polo passivo. O juiz condenou elas solidariamente. Você pode entrar com execução contra as duas. E as duas vão ter que satisfazer, no caso, você ganha no processo, essa situação. Até porque, um detalhe muito importante, é que quando você faz a contratação da empresa A, você não está ciente da empresa B. Nem sabe que existe. Você não contratou a empresa B. Então, por muitas das vezes, quando você reclama com a empresa A, ela fala o seguinte para você: não tem nada a ver com isso. Quem entrega é a empresa B. Só que você fala, mas eu não contratei a empresa B, eu contratei você. Sim. Só que isso é uma manobra para fugir da responsabilidade dela. O senhor falou de colocar em execução tanto a A quanto a B. Quando o senhor fala esse termo em execução, é porque tanto a A quanto a B terão que pagar a pessoa indenização dependendo do resultado dado pelo juiz. Exatamente. Aí você, quando eu digo execução, você ganhou o processo novo de pagamento, você pode entrar com execução contra as duas. Eu entrei e o juiz conseguiu pegar dinheiro com a B. Sem problema nenhum. Pegou 5 mil com a B, na verdade, como elas são solidárias, 2.500 para cada um. Se eu pego 5 mil com a B, é a B depois que tem que resolver com a A como é que vai ficar essa questão. Mas nunca o consumidor pode sair prejudicado numa situação dessa. Tá aí. A frase, então, aproveitando essa que o senhor falou, nunca pode sair prejudicado. Dá ao cliente uma certa confiança naquilo que ele está fazendo, até por ser o consumidor. Ele tem o poder de escolha, compro ou não compro, entro ou não entro. Mas aquela frase antiga dizendo que o consumidor tem sempre razão, isso hoje já é uma balela ou ainda é válido? Não é que o consumidor... Eu, pelo menos, eu sou muito pé atrás nesse sentido. Por quê? Se o consumidor faz o seu consumo normalmente, seguindo os parâmetros, pagando o seu boleto, como a gente acabamos de conversar sobre a concessionária,
esse consumidor está certinho. Então, ele é um consumidor que, entrando no judiciário, fatalmente, ele obterá resultado. Só que tantos é o caso, Anderson, eu te conto rapidinho, em 1 minuto, um caso... Por favor. Onde uma cliente chegou no escritório falando que o serviço dela foi interrompido. E aí eu pedi para que eu olhasse o comprovante de pagamento. Ela pagou o mês 5 e não pagou o mês 4. Ela estava equivocada, no caso, no que ela estava reclamando. Então, nem sempre o consumidor tem razão. Às vezes o consumidor acontece isso com o consumidor, não é nem porque ele quer, às vezes acontece mesmo, né? Isso já aconteceu comigo. Eu pensei que tinha pago uma conta de gás e 3 meses depois, e eu pagando as outras. Eu deixei, por exemplo, o mês de abril sem pagar e paguei maio, junho, julho. Jurava que eu tinha pago. O que aconteceu comigo? E aí foi cortado o meu gás, porque eu não sabia. Aí depois, e sempre vem uma cobrança, né? Sempre. Só que geralmente, como eu não vejo isso, eu pego a barra de pagamento, né? E pagou, acabou. Tava lá o aviso. E eu aqui não vi. Depois eu tive que pagar mais caro para religar o gás, mais caro que a conta, né? Enfim, a gente precisa tomar cuidado também com alguns detalhes, né? Muito, muito. Porque quando a gente fala com o consumidor, que nem que você falou, e tem sempre razão, eu tenho essa observação a fazer, porque às vezes... Mas acontece muito isso. Não, de forma alguma, eu estou te chamando de idoso, hein? Não, tudo bem, tudo bem. Depois que eu fui algumas semanas ver esse óculos, eu falei assim... Olha, geralmente você começa a usar óculos depois dos 40. Eu falei assim, quantos anos você tem? Eu falei assim, tenho 39. Eu falei assim, então é por isso. Geralmente... Foi bem educado, né, o vendedor, mas tudo bem. Geralmente essa questão acontece muito com idoso. É porque ele acredita que foi tudo pago, né? Exatamente. Já tem aquele ritual, que vem todas as contas, paga, ou então vai numa lotérica, paga tudo. E esquece e depois fala assim, nossa, está sobrando dinheiro esse mês, deu certo. E a gente crê fielmente que é isso, porque os idosos são muito corretinhos. É verdade. Muito correto. Diga-se de passagem, as pessoas idosas são muito corretas com os pagamentos dela, tudo certinho. Então, é um ápice, um esquecimento mesmo de efetuar esse pagamento. Durante a reportagem, a gente também viu ali um fato, né? A questão das entregas, mas a gente... percebe que quando compramos fisicamente, a gente tem a oportunidade de ver o produto, tocar no produto e saber ali qual é o produto que a gente está levando. Quando a gente compra pela internet, a coisa é diferente. E existem 7 dias para troca sem justificativa. Isso é real? Sim, a gente costuma falar que é o direito de arrependimento. Mas só para compras online? Só para compras online, porque que nem você colocou, a compras online você não consegue apalpar, você não consegue pegar, você não está presente naquela compra. Então, você, muitas das vezes, são fotos ilustrativas. Sim, verdade. Uma blusa, uma calça, um tênis ilustrativo. Quando você pega, quando chega para você, você vê que não é aquilo tudo, não é a sua expectativa. Por isso, você tem 7 dias. Já nas compras presenciais, você vai lá, muitas das vezes, experimenta, né? Você olha, você vê, aí você não tem esse prazo. Muito embora muitas das lojas, tá? Muitas das lojas fazem a troca por uma questão de consumidor, loja, daquela política de boa vizinhança. Sim, mas não são obrigadas a fazer, não, tá? Agora, isso a gente vê com questões de roupas, talvez, né? Agora, eu compro um televisor, um aparelho de TV. Só que na loja eu vejo, mas não pego na hora, porque vão entregar na minha casa. E aí eu vou e coloco na minha sala. Não gostei. Se você comprou física, está falando comprou física. Isso. Você comprou, você viu, você não gostou, você não tem esse prazo de 7 dias. Tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Mas os entregadores entregam e saem correndo. Por isso que é bom quando você recebe alguma mercadoria, vai dar trabalho, mas é bom você fazer isso. Por exemplo, um televisor, que você falou. Você compra um televisor, ele chega embalado. Só um minutinho, só um minutinho. Não, mas televisor, né? Só um minutinho. Tira, olha, tal. Tá imperfeito. Tudo bem, pode ir. Porque depois, quando você tira e você vê, por exemplo, que ele está trincado,
Já era. Eu não digo já era, mas ele vai te dar, você vai ter uma dor de cabeça a mais. E eu te explico por quê. Porque você não tem esse prazo de 7 dias, tá? Porque você não tem esse direito de arrependimento. Você vai ter que ligar para a loja e se ela não resolver, você vai ter que ingressar com uma ação. Essa ação, ela não pode ser no juizado, porque ela é complexa, provavelmente a outra parte vai falar que tem perícia, e você vai eternizar aí para resolver esse problema. Estende. Eu deixei uma pergunta para o senhor no bloco passado, de compra um produto pela internet, pago com cartão de crédito. Hoje em dia dá para se pagar com Pix, boleto bancário, mas o cartão de crédito as pessoas costumam comprar para parcelar, né? Tem umas facilidades, uns benefícios assim. E aí eu compro com cartão de crédito e o produto vem e eu me arrependo. Eu tenho 7 dias para me arrepender e ter o meu reembolso. Perfeito. Só que as empresas falam, olha, nós vamos fazer o reembolso. Só que o reembolso, ele vai ser até 2 faturas do seu cartão. E a pessoa, dependendo do que ela comprar, se for algo urgente, ela vai precisar comprar no cartão em outro lugar para ter. Se for uma medicação, por exemplo. E ela não vai conseguir pagar 2 parcelas ao mesmo tempo. O que ela faz? O que acontece? Muitas das empresas, elas alegam essa parte administrativa dela, porque quando ela faz esse estorno, ela não pega o que você pagou e transfere para a conta do consumidor, não. Ela estorna pro cartão do consumidor, que nem você falou. Então, eles dão 2 faturas, até mesmo 3 faturas para fazer isso. Se ela parcelou em 3 vezes, ela pode pagar em as 3 primeiras parcelas e depois ter o reembolso. Exatamente. Só que se você faz uso, desse direito de arrependimento em 7 dias, não é justo que você demore 90 dias e seja descontado do seu cartão de crédito parcela por parcela. Até porque esse seu direito de arrependimento está lá no CDC. Está no CDC. 7 dias, você não demorou 30 nem 90, não, foram 7 dias. Se em 7 dias você tem esse direito de arrependimento, será que a empresa, vamos ser um pouco razoável, em 30 dias ela não consegue estornar, se for o caso? Até porque, Anderson, outro detalhe, se você pede o seu direito de arrependimento em 7 dias e o seu cartão é debitado, acho que não descontou nem a primeira parcela. Então, não tem o porquê ela falar para você, por exemplo, que vai devolver com 2 ou 3 parcelas à frente. Isso está errado. Nesse caso, vale procurar a justiça. Eu sempre peço para o cliente, até porque um dos princípios basilares do CDC é o princípio da boa-fé entre as partes. É você ligar para a empresa primeiramente, depois, se não resolver, e você liga para o PROCON, faz uma reclamação e nada disso resolvendo, aí sim você tem que recorrer ao Poder Judiciário. Lógico que tem casos que são bem pequenos, né? Às vezes é um produto que o valor daquele produto na fatura não vai onerar tanto. Às vezes é uma coisa simples. Não estou dizendo que... Porque depende, né? Tem dia que R$10 é muito dinheiro, tem dia que R$1.000 não é nada, né? Dependendo do caso. Se for uma questão de saúde, não tem preço. Mas, às vezes, a gente compra um produto demasiadamente grande ou que tem um custo mais elevado e pode se enrolar muito ao longo desses 3 meses. Então, essas são as estratégias. Conversa com a empresa, conversa no PROCON, não resolveu, procura o doutor. Vamos lá? Olha só, gente, eu tenho uma primeira pergunta sobre Código do Consumidor. Vamos ver qual é a pergunta que o doutor vai responder para a gente. Olha aí, a pergunta é a seguinte: o que fazer quando o fornecimento de algum serviço é interrompido sem comunicação, mesmo com pagamento em dia? Deu um surto na pessoa, né? Que foi lá e cortou a energia da casa com tudo pago. Pode acontecer. Pode. Acontece, na verdade. Muitas das vezes acontece isso. Sério isso? Sério. Por demais. Caramba. Por demais. São tantos os casos que a pessoa está com tudo pago, comprovadamente. Não o que a gente falamos lá de pular uma, não. Não, isso não ocorre. Está aí e o fornecimento dela é interrompido. E, às vezes, o morador chega lá para o profissional que está trabalhando nessa empresa de energia ou qualquer outro serviço de prestação, né?
está com os comprovantes, olha que está tudo pago, ele mesmo assim ele não vai deixar de cortar, porque ele está cumprindo uma ordem de serviço. Porque o que acontece? Quando ele sai da concessionária, enfim, de energia ou de água, ele não tem ali a visão das suas faturas pagas ou não. Ele só tem o seu endereço e o que vai fazer. E o que vai fazer. E se por algum meio a concessionária verificar que ele não cumpriu, ele pode ser penalizado, não na parte do consumidor, mas a questão trabalhista dele. Nesse caso, quando isso acontece, a melhor forma é você ligar para a concessionária e explicar, está tudo pago. Porque eu já vi caso que em 2, 3 horas elas religam. Olha aí. Como também já vi caso que 2, 3 dias não religou. Ixi, aí é brabo. Aí é brabo, aí você... Aí no calor do Rio de Janeiro a pessoa não consegue beber uma água gelada porque não tem energia para ligar a geladeira. Não consegue ligar um ventilador. Entende? A gente aqui no Rio não é tão comum pessoas passarem mal por conta do calor. Passarem mal como a gente vê, às vezes, na Europa. Né? O calor aumenta lá um pouco, as pessoas realmente têm problemas cardíacos, né? AVCs e várias outras coisas. Aqui no Rio, a gente talvez esteja um pouco mais habituado a altas temperaturas, mas ainda tem gente que sofre com isso. Num caso desse, cortou a energia num dia de calor e a pessoa passou mal, foi para o hospital, não vou nem dizer se aconteceu uma fatalidade ou não. Isso piora o caso? Sim, piora porque só o fato de cortar a energia já nasce ali para essa pessoa o direito de ingressar no judiciário e pedir uma indenização de danos morais. E aí, se ela faz essa comprovação ainda com um atestado, enfim, com banca, boletim de atendimento médico, tem um plus a mais quando o juiz for analisar o caso. Mas, Anderson, nesse caso a gente a pessoa tem que ter muito cuidado. Sim. É bom procurar sempre um profissional habilitado na área do direito do consumidor. Porque nesse caso que você está falando da energia, que fica cortada, a pessoa passar mal, quando o profissional ele ingressar no judiciário, ele tem que pedir uma tutela de urgência. O que é isso? Enquanto o processo dele está correndo, antes o juiz faz a análise, verifica que está tudo pago, manda ligar em 24 horas. Em 24 horas, ele tem o seu restabelecimento de energia e o processo corre normalmente. Porque se só ingressar com o processo, ele vai ficar sem energia aí um longo tempo. Tá aí, gente, é uma situação delicada. Vamos para mais uma pergunta? Solta aí, por favor. Olha só, segunda pergunta aqui, ó. Cancelei uma compra por descumprimento de oferta e meu nome foi negativado. O que devo fazer? Outro ponto que a gente acabamos de comentar. Primeiro, ligar para a empresa que fez essa negativação, porque às vezes ele tira assim, está lá. Não ocorrendo, não tem jeito. Poder Judiciário, detalhe, você tem que comprovar. Tirar lá no SPC, Serasa, vou tirar no Lan House. Desde que ela seja habilitada oficialmente, porque o simples print de tela, que agora tem um aplicativo da SPC Serasa, muitos juízes não aceitam aquilo como negativação. É mesmo? Não aceita. E ocorrendo, sendo comprovado a negativação indevida, o teto de indenização é de R$10 mil. Não pode passar disso. Não passa. Mas pode chegar a esse valor por ter sido negativado. Indevidamente. Tá aí. Vamos para mais uma pergunta? Vamos. Joga aí para mim na tela, por favor. Aqui. Quanto tempo meu nome deve sair do SPC Serasa após pagamento da dívida? Aí depois eu tenho uma outra pergunta de uma historinha que rola desse negócio aí de deixar o nome sujo. Mas antes, vamos dessa. Comprei, atrasei, fui negativado. Quanto tempo depois de eu pagar a conta, o meu nome tem que estar limpinho? Você tem 5 dias. 5 dias? 5 dias. Detalhe. Essa retirada de nome não é pela dívida integral. Então, vou dar um exemplo. Eu devo R$300. Parcelei 3 de 100. Quando eu pago a primeira parcela de R$100, já começa a contar esse prazo.
Ah, ok. Não é o pagamento total da conta. Exatamente. Até porque eu posso chegar para a loja e refinanciar aquilo ali, aquele valor. Exatamente. Paguei, vou pagar durante 2 anos, 24 parcelas. Na primeira, meu nome tem que estar limpo. Exatamente. Já segue esse prazo de 5 dias, já tem que tirar o seu nome do Serasa, SPC Serasa. Se persistir o seu nome no SPC Serasa, aí o Poder Judiciário, você tem que ingressar pedindo para retirar o seu nome. Tá aí. Eu acho que vão ter muitas lojas com raiva da gente por estar falando isso, mas é a nossa obrigação. Com certeza. E aquela história de deixar o nome sujo por 5 anos que depois ele limpa, isso é real? Anderson... Eu podia ter deixado essa pergunta no bloco passado para esse bloco, que é segurar a audiência, né, rapaz? Dei mole. Anderson, eram 3 anos, mas os comerciantes, né, enfim, reclamaram que era muito pouco tempo e agora está 5 anos. Só, Anderson, eu não vejo vantagem, particularmente falando, em você deixar o seu nome negativado por 5 anos. É muito tempo, não? É muito tempo. 3 já era, 5 anos então, é muito tempo. E aí você tem um outro detalhe que você tem que observar. Comprei em janeiro de 2020. Aí você tem 21, 22, 23, 24, 25. 2025 meu nome sai. Ah, comprei e não paguei. Não é bem assim. Passa a contar esse prazo de 5 anos quando o seu nome for negativado. Pode levar 6 meses. Não, geralmente leva até mais. Olha isso. Geralmente a empresa fica te cobrando, contrata a empresa terceirizada para fazer a sua cobrança e vai pro... Já é nessa estratégia da pessoa não segurar só 5 anos e estar com o nome limpo de novo. Quando vê, ela fica 1 ano te cobrando, e não negativa. Porque ela sabe, se ela negativar de per si, começa a correr esse prazo de 5. Então ela vai te cobrando, fica 1 ano te cobrando, 1 ano e pouco. Quando vê que você não vai pagar, ela é negativa. Aí o que você pensa, o que você pensava que era 5 anos, se torna em 6, 7 anos com o nome negativado. E quando está terminando esse prazo dos 5 anos, né, é muito comum também o consumidor receber uma proposta com um valor muito abaixo do que estava sendo devido. Acredito eu que seja o desconto de juros, tarifas e tudo mais, para ver se a empresa consegue pelo menos o custo do que foi perdido. Pagando isso, esse novo processo, né, essa nova cobrança, na verdade, uma cobrança atualizada. O nome sai também em 5 dias, pagando aquela proposta de reajuste. Sim, porque muitas das vezes tem empresa que ela acaba comprando a dívida, né? Você deve 5 mil, tem empresa que compra por um valor muito menor para tentar resgatar algum valor seu. Uma empresa compra a dívida de outra empresa. Sim, você tem uma dívida de 5 mil com a empresa X. Tá? Só que a empresa X vem te cobrando, e ela não consegue receber esses 5 mil. Então, o que ela faz? Ela vende essa dívida para uma empresa B. Só que essa empresa B, ela não compra a sua dívida por 5 mil. Ela compra a sua dívida, vamos supor aí, por 1.000 e tenta receber de você 2.000. É aí que você falou que muitas das vezes a pessoa deve 5, mas tem empresa te cobrando 2. E você fala, mas por que 2? É porque essa empresa comprou sua dívida por 1.000. Uma empresa comprou a dívida de outra, mas os 5 anos continua valendo a partir de quando o meu nome entrou no SPC. Exatamente. Não quando mudou do credor. Não, começa a valer quando o seu nome entra automaticamente para o SPC. O problema é que em 5 anos, a pessoa pode precisar ou desejar fazer um empréstimo imobiliário, não vai conseguir. Não consegue. Se precisar fazer uma compra que não seja em cartão de crédito, ou até tirar um novo cartão de crédito, também não consegue. Não consegue. Detalhes, tem empresas agora que ela faz a verificação do seu CPF mensalmente. Então, olha o problema que isso te acarreta. Você tem conta no banco A, B e C. Se você tem uma dívida no banco A, o banco B e C fazer essa consulta mensal e ver que o seu nome está negativado, ela tira o seu cartão, tira o seu limite de cheque especial. Olha aí, rapaz. Então, a dívida que você tinha no banco A, ela acaba refletindo no banco B. Respinga em tudo. Respinga.
Vamos para mais uma pergunta. Joga aqui na tela. Se desistir de uma compra já concretizada, o fornecedor é obrigado a me devolver a quantia paga? Então, foi o que a gente comentamos. Se for uma compra online, Sim, nem tem 7 dias. de arrependimento, vai ter que te devolver esse valor, com certeza. Se for presencial, não tem que te devolver esse valor. Não vai te devolver, porque você não tem esse prazo de direito de arrependimento. Só se o produto vier quebrado e eu perceber em 30 dias ou alguns dias para troca, né? Um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, tem esse prazo aí para teste. Se você... isso você está falando da presencial. Você tem 30 dias para produtos não duráveis, que é alimentos, esses produtos, e você tem 90 dias para produtos duráveis. Mas aí a gente já está falando do prazo de garantia. Ok. Tem mais uma pergunta? Joga na tela. Eu acho que essa já é a nossa última. Após receber um produto novo através da garantia, como fica a garantia desse novo produto? Essa é uma boa pergunta. Comprei uma máquina de lavar. Ela deu problema. Ela tinha garantia de 2 anos. Quando ela completou 1 ano e 8 meses, apareceu o problema lá. Entrei em contato, a empresa viu que precisa trocar. Trocou e me deu outra. Eu vou ter ainda por 4 meses a garantia ou por mais 2 anos? Você tem que ter por 2 anos, porque o produto é novo, não é o mesmo produto. É um outro produto. Então, essa tua garantia, ela tem que se renovar. Detalhe, a garantia, ela só tem início... Então, você falou que comprou, ficou 8 meses, apareceu o problema, aí você faz uso dessa garantia. Mas, na verdade, a sua garantia ela só começou quando você descobriu o problema. Uai! Ela não começa quando você tira o produto da loja. Ela não começa aí, porque pode ser um vício redibitório. No caso da máquina, vício redibitório é aquele vício que você, olhando, você não consegue observar. Ela está com um probleminha ali, um problema aqui, você compra e traz a máquina, você não consegue ver. E ela está funcionando, eu estou achando que está tudo bem. Não tem. Quando você consegue detectar, está com um problema aqui, ali começa a sua garantia. É lógico que muitas empresas não passam essa informação para o consumidor, porque ela quer que o seu prazo de garantia expire, realmente. Mas, na verdade, a sua garantia só começa quando você consegue detectar o problema. É muito comum essas coisas acontecerem no finalzinho da garantia, ou melhor, um dia depois que acaba a garantia, né? Parece que tem um alarme no equipamento, que ele começa a apresentar o problema, passou 2 anos e 1 dia, acabou a garantia, ou não? Não, então, acabei de falar. O que Não, eu estou perguntando de novo porque eu estou querendo... Como é que pode um negócio desse? Porque ninguém fala isso. Não fala porque justamente por isso, Anderson. Porque a empresa quer que você compre produto. Você compra produto, vamos lá, um produto não durável... Um produto durável, ele tem a garantia de 90 dias. Sim. Tá, 90 dias. Você tira da loja. Quando você tira da loja, o vendedor, ele fala para você, você tem 90 dias de garantia. Só que essa garantia não é da loja, é uma garantia do CDC. Essa garantia já é sua. Ele não está te dando nenhum bônus por isso. Ela já é sua. Aí você sai da loja em janeiro. Aí você tem janeiro, fevereiro, março, entre aspas, teria que acabar a sua garantia. Em abril, o teu produto apresenta defeito. Você fala, puxa vida, acabou minha garantia. Não acabou. Quando você descobriu, ali começa o prazo de 90 dias. É ali que começa. Tá aí. Olha, muita gente vai começar a repensar aí nas garantias que, abri mão, deixei para lá porque passou o prazo de garantia. Então, é uma novidade isso aí. Eu mesmo nunca ouvi falar desse mecanismo matemático. Mas quem quiser tirar mais dúvidas sobre isso, doutor, como é que faz para encontrar o senhor nas redes sociais, por exemplo? @Wilson Moraes, que é o meu Instagram, e pelo WhatsApp também, 21 9703 84984.
Tá certo. Agora, nas redes sociais, tem o DR na frente ou é Wilson Moraes tudo junto? Tem o DR. Tem o dr.Wilson Moraes. Isso. Instagram, Facebook, nessas redes sociais, é fácil de encontrar. Fácil de encontrar. Então tá aí. Doutor, muito obrigado. Foi muito bom. Eu gostei bastante de poder esclarecer isso para as pessoas. Não, a gente fica satisfeito porque eu, quando fui me maquiar, a maquiadora me fez uma pergunta muito interessante. Ela me perguntou quantos por cento eu achava da população que não sabia o seu direito. Eu falei, eu falei para ela, há 1 hora atrás, eu me arrisco a dizer 75. Agora, eu digo que tem 50, porque muitas delas, ou 40, porque muitas delas já estão sabendo, graças ao seu programa.